eu faço questão de fazer esse histórico para demonstrar que em todas essas questões, em todos esses processos, eram conteúdos políticos absolutamente graves, importantes, indispensáveis de um mandato de esquerda fazer a luta política. Ou seja, eu não procurei ninguém, não fui a determinado local para fazer uma provocação ou para fazer um enfrentamento que tivesse sido programado. Não, ou seja, foi a resistência a temas fundamentais de enfrentamento à extrema-direita e à linha de orientação fascista que tentava fazer com que nós não pudéssemos falar, tocar as nossas atividades ou rebatendo pontos que são fundamentais e fazendo um enfrentamento, que é o que na minha avaliação se espera de um mandato de esquerda. O sétimo caso, e esse é o mais grave que eu já enfrentei até hoje, é o segundo grave, porque, não por coincidência, envolve uma articulação direta de Arthur Lira, que se já era poderoso na legislatura anterior, ficou mais poderoso nessa legislatura. E por quê? Porque presidente de Câmara autoritário não é novidade. Você pode ter alguma exceção, mas isso é mais ou menos que uma regra. A novidade é que, historicamente, não há um caso parecido com o que a gente tem hoje, não há precedente de um presidente da Câmara que maneje bilhões de reais, como faz Arthur Lira, e que execute bilhões de reais, como ele faz. E não são milhões, é importante que as pessoas saibam disso, são bilhões de reais. Arthur Lira, então, começa uma articulação que já vinha sendo prometida de perseguição ao mandato. Eu posso falar de toda ela. Mas antes de falar da perseguição dele, o que serviu como pretexto para a apresentação dessa representação? Um sujeito que é candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, pelo MBL, vai a primeira vez na roda de conversa que eu faço há 10 anos no Largo da Carioca. Toda segunda-feira, nosso mandato ao meio-dia, presta contas no Largo da Carioca das suas ações e abre o microfone para quem queira se manifestar, para quem queira falar, e responde aos questionamentos. Já acabada a roda de conversa, esse sujeito chega e faz as perguntas. Eu respondi aos questionamentos dele de maneira firme, mas ele não conseguiu o que queria, porque o vídeo não ficou bom. A segunda vez que ele retorna, ele volta mais violento. A terceira vez que ele volta, ele vem mais violento. A quarta vez, mais violento. E chega a ameaçar o coordenador do nosso mandato e, mais especificamente, a mãe do nosso coordenador, que tem mais de 70 anos de idade, dizendo: eu sei aonde sua mãe mora. Isso está filmado? Não está filmado, mas está... se a justiça tivesse feito o requerimento dos equipamentos eletrônicos dele, está gravado. Ou seja, de repente ainda tem algum equipamento, tem uma investigação circulando, porque com certeza isso está no áudio que ele disse, porque ele anda com um microfone. Não está filmado por nós, mas está no equipamento dele. A sua equipe fez um boletim de ocorrência? Fez. Isso é importante dizer. Tem um boletim de ocorrência exatamente sobre esse caso, que foi feito pelo coordenador do nosso mandato e que tem uma investigação, então, acontecendo exatamente por conta disso. E lá que a gente foi saber que ele tinha outras anotações, outros processos que estavam correndo também contra esse sujeito. Da quinta vez, esse sujeito coloca um stories no seu Instagram, botando o dedo na boca e dizendo que tinha uma missão em Brasília e filma Brasília. Faz isso, muito provavelmente, porque foi quem o acolheu em Brasília do gabinete do deputado Kim Kataguiri, e ele diz missão. E ele então me espera quando eu estou passando ali perto, em frente das comissões da Câmara, subindo a rampa. E então ele ri ironicamente e começa uma discussão. Começa uma discussão com esse sujeito, e ele fala todo tipo de barbaridade, até um determinado momento em que ele repete o que já tinha feito em ocasiões anteriores, falando de minha mãe, né, e colocando em xeque a honra da minha mãe. Eu, de fato, peguei as minhas coisas, coloquei num lugar e coloquei ele para fora do espaço da Câmara e dei aquilo que foi um chute na bunda. Isso, de fato, aconteceu. E aí tem dois aspectos nessa história. Tem um aspecto racional, que é como que a esquerda reage a milícias fascistas que intimidam o tempo inteiro organizações e parlamentares de esquerda. Em segundo lugar, tem um aspecto emocional, tem um vômito ali, por conta também daquilo que ele vinha fazendo e do que ele tinha falado de minha mãe.
né? Repetindo uma fake news bolsonarista, porque eu fui entender o que era gabinete do ódio quando eu chamei o Moro de juiz ladrão. Em 24 horas, eles colocaram 3 notícias falsas. Uma era um sujeito que ele me conhecia, achava que pudesse ser eu, e para notícia falsa eles não têm problema se a cara é de outra pessoa. Botava um sujeito com uma outra cara que não era minha, dizendo uma legenda embaixo: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e o cara botando dinheiro na cueca. Para espalhar a notícia falsa. A segunda era como se fosse uma notícia de jornal: veja a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e uma setinha subindo. E a terceira era: a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada por roubo de merenda. E esse sujeito repete essa história, essa fake news, essa terceira, mais uma vez dizendo: sua mãe é uma corrupta, nesse encontro que teve comigo no espaço da Câmara. É importante dizer quem foi a sua mãe. Minha mãe é Saudade Braga, uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, que cavou o chão com as unhas, que era médica, que começou um trabalho com saúde da família quando não existia esse programa institucionalizado, fazia prevenção do câncer ginecológico de mulheres na zona rural do município de Nova Friburgo, trabalhava nas escolas de periferia, já discutindo e prevenindo gravidez na adolescência. Era uma brisolista, assim como meu pai. Foi candidata a vice-prefeita a primeira vez, incentivada pelo fenômeno que era Brizola. E depois foi prefeita de Nova Friburgo de 2001 ao ano de 2008. Numa Câmara de 19 vereadores, só 2 vereadores apoiavam o seu governo. Teve para ser retirada porque disse: não vou dar nada sem ninguém, vou fazer o enfrentamento com essa turma. Garantiu a sustentação do governo na rua, com mobilizações populares e com uma liminar judicial, porque ficava flagrante que esses sujeitos estavam querendo retirá-la da prefeitura porque ela tinha feito o rompimento com práticas corrompidas ao longo da história da cidade. Essa saudade, né? Uma mulher que eu tenho o maior orgulho de ser filho, e se eu estou conversando hoje contigo aqui, Daniel, é porque ela fez aquilo que eu não fiz. É porque ela cavou o chão com as unhas. E uma figura pública conhecida, inclusive pelos seus inimigos políticos de Friburgo, pela honestidade, né? Pela correção. Mas, e naquele momento doente. Minha mãe teve um Alzheimer. Esse Alzheimer foi se agravando ao longo do tempo. Ela, no momento que esse sujeito faz isso, ela já tinha um Alzheimer bem avançado. Depois de um tempo, minha mãe é hospitalizada e minha mãe vem a falecer no dia 8 de maio. Eu sempre que falo, eu me emociono, né? Quando falo dela. E tem então ali naquele momento também uma reação emocional. Que foi em 14 de abril esse evento. Foi em abril, exatamente. Foi em abril. Ela veio a falecer pouco menos de um mês depois. E aí eles aproveitam disso, Partido Novo, Lira e companhia, e apresentam uma representação no Conselho de Ética. Lira age rapidamente, chega na mesa diretora, manda para o Conselho. Diferente do que ele fez com todos os casos dos deputados ligados à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, onde a mesa ficou segurando e segura até hoje, para que esses processos não avançassem. Por que eu digo que tem uma relação direta com uma atuação do Lira e não com esse episódio do MBL, para que esse processo vá à frente? Porque você tem uma parlamentar, a Carla Zambelli, que correu atrás de um homem negro com uma pistola na mão. Sim. Você tem vários deputados implicados no dia 8 de janeiro que os processos nem foram para o Conselho de Ética. E aí eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Delegado da Cunha. Por exemplo, né, mais um caso que apareceu no Fantástico. Né, com imagens, com áudio. Só que, para se ter uma ideia, são 34 representações no Conselho de Ética da Câmara. E só 2 tiveram admissibilidade aprovada. A do Brazão e a minha. Combinado com a ação direta do Lira, para que eu seja cassado, você teve uma tentativa de equilibrar, entre aspas, um processo onde eles não conseguiram segurar o Brazão. Porque o peso da opinião pública e da pressão pela responsabilização dos assassinos de Marielle foi muito grande. E aí, nesse caso, o que eles fazem? Vamos entregar, então, uma cabeça de um deputado de esquerda.